Boa noite a todos. É com imensa alegria que eu participo desse projeto do Centro Espírita Antônio de Oliveira para tratar de um tema, de um capítulo do livro de Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, Jesus no Lar. E a mim foi pedido o capítulo 37, O Filho Ocioso. Então, antes disso, nós vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação bendita, pela oportunidade de todo esse aprendizado que estamos tendo. E te pedindo, Senhor, porque somos eternos pedintes ainda, fortalece a nossa coragem, a nossa força, a nossa inteligência, abre a nossa mente para que nós possamos captar as tuas inspirações, para que nós possamos ser a cada dia um pouquinho melhores do que fomos ontem. Senhor, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. O livro, repetindo, o livro é Jesus no Lar. E nada mais propício para essa época em que estamos, janeiro de 2021, estamos ainda obrigados a nos mantermos no nosso lar. E aí, nada mais apropriado do que compreendermos se estamos convidando para essa nossa estada obrigatória, se estamos convidando o nosso irmão maior e nosso Mestre Jesus para estar conosco no nosso lar, porque é a nossa grande oportunidade de reaprendermos o sentido da família, o sentido do lar, o sentido da união, não é? Então, o nosso capítulo é o 37, o filho ocioso. E Neio Lúcio, ele vai nos discorrer lindamente, seguindo o exemplo de Jesus, né? Que falava por parábolas. Então, Neio conta que Jesus estava reunido numa pequena assembleia e ele tratava sobre os problemas da fé em Deus. E Neio nos conta que Jesus traz uma pequena parábola. O que é uma parábola? Uma pequena história com fundo moral para nos levar a refletir sobre como estamos lidando com as nossas vidas, como estamos procurando agir com os nossos defeitos, como estamos tentando aprimorar as nossas virtudes. É para isso que as parábolas servem, para de um jeito muito singelo nos fazer refletir. Então, conta assim, que havia um grande soberano, dono de muitas terras, de muitas florestas, de muitos vales, muito bom, muito justo, que tinha muitos vassalos. Vassalos eram os seus empregados, trabalhadores da sua terra. E de tempos em tempos ele visitava esses trabalhadores e permitia também que esses trabalhadores o visitassem, levando a ele o seu agradecimento, os seus pedidos. E havia dois tipos de trabalhadores, de vassalos. Existiam os bons trabalhadores, que cultivavam a terra daquele senhor, que tratavam com amor a natureza que ali estava, que sabiam
lidar com o necessário, sem retirar dali em excesso. Sabiam plantar e colocar novamente naquela natureza que lhes servia de volta o que a natureza lhes oferecia. Esses eram os bons vassalos. E havia os maus trabalhadores, que eram aqueles que só se aproveitavam da terra, que só extraíam dela o que ela tinha de melhor. E não só extraíam, como extraíam a mais do que necessitavam. Esses eram os maus trabalhadores. E Neio Lúcio nos coloca muito bem aqui, muito bem explicado, insistindo muito nesse ponto, que esses trabalhadores se serviam dos animais daquela terra muito mais do que precisavam. Se serviam das plantas daquela terra muito mais do que precisavam. Faziam aquela terra, aqueles animais, sofrer. Caçavam indiscriminadamente. E ele coloca isso de um modo muito incisivo. Então há esses dois lados. O bom trabalhador, que quando se apresentava ao seu senhor era bem-vindo, e aquele mau trabalhador, que sabia da bondade do seu senhor, que sabia da justiça do seu senhor, mas que independente disso deixava esse seu senhor para lá, vivia a sua vida naquela sua liberdade indiscriminada, procurando simplesmente tocar a vida como melhor lhe aprovesse, com toda a sua liberdade. Até que chega um dia que esse trabalhador envelhece, adoece e não mais pode caçar, também muito menos plantar. Nunca plantou, porque haveria de plantar agora, mas também não poderia. E aí ele se lembra do seu senhor e ele pensa, nossa, o meu senhor é tão bom e justo, então eu vou procurá-lo para que ele me ajude, porque agora eu estou precisando, então eu vou lá. E ele foi. E ele passou por todas as terras dos bons vassalos, observando, até que ele chegou às portas do castelo do seu senhor. E assombrado ele percebeu que os guardas ali não permitiram a sua entrada. E ele começa a questionar, mas por quê? O meu senhor é tão bom, é tão justo. Por que eu não posso entrar para pedir para ele me ajudar? E aí os guardas lhe respondem que o momento dele elevar a voz em pedidos ao seu senhor passou. Que ele teve toda a vida dele para demonstrar a gratidão, para trazer ao seu senhor os seus préstimos, oferecer ao seu senhor alguma coisa, e ele não fez. E que agora ele ia ter que voltar lá para a sua terra, ia ter que recomeçar. E demonstrar para o seu senhor que ele era merecedor da sua ajuda, da sua bondade, e que ele teria sim essa oportunidade, que ele voltasse e recomeçasse. E essa é a história que Neio Lúcio nos coloca. E nos convida a reflexões infinitas,
a reflexões muito pertinentes à nossa época atual. Então vamos entender quem é esse soberano, trazendo para a nossa realidade. É Deus. E quem são os vassalos? É essa humanidade, é onde nós estamos inseridos, somos nós. E aí nós temos os bons vassalos e os maus vassalos. Quem são os bons? Vamos pensar, diante dessa palestra, diante dessa oportunidade, quem somos nós? Os bons vassalos, aqueles que já trabalham a terra, aqueles que já demonstram o seu valor ao seu senhor, aqueles que não precisam ficar esperando ser mandados para fazer, aqueles que já sabem a sua obrigação, aqueles que já sabem para que vieram, por que vieram e o que nós temos que aprender neste momento. Ou então somos os maus vassalos. Ainda queremos viver a nossa vida só aproveitando, não nos responsabilizando por nada, pensando só em prazeres materiais, só em festas, férias e tudo mais, que nos é permitido, sem dúvida. Mas será que nós já aprendemos que a nossa vida neste planeta nos foi dada para o nosso aprendizado, para que nos tornemos seres melhores? Será que nós já percebemos isso? E ao perceber isso, ao saber disso, já colocamos a mão na massa? Já somos trabalhadores eficazes nessa lavoura do nosso Pai Eterno? Porque a oportunidade nos foi dada. E que oportunidades são essas? A reencarnação. Estamos reencarnados neste planeta que sabemos ser um planeta de provas e expiações, ou seja, o próprio nome nos mostra que não é uma coisa tão boa assim, né? Mas com a boa notícia, a boa nova de que estamos sendo promovidos, o nosso planeta está sendo promovido para um patamar acima, de planeta de regeneração. No nosso planeta de provas e expiações, o mal ainda impera sobre o bem. Mas nesse planeta de regeneração, nós sabemos que o bem predominará sobre o mal. E nós estamos, pelo que muitos espíritos vêm nos dizendo, nós estamos na nossa última oportunidade para mostrarmos se somos bons trabalhadores e, portanto, podemos nos manter nesse reino de bem, nesse reino mais suave, de menos provações, onde podemos descansar um pouco mais, descansar entre aspas, onde podemos trabalhar mais em paz? Ou será que não, nós não estamos aproveitando essa oportunidade? E, portanto, teremos que voltar numa nova oportunidade? Para recomeçarmos e talvez numa terra não tão boa, não tão bela, não tão aprazível, não tão confortável quanto a nossa? Teremos oportunidade, sim,
quantas nos forem necessárias para nos tornarmos bons trabalhadores. Mas, de repente, as situações podem não mais ser tão confortáveis quanto a que temos hoje. Então, o convite dessa reflexão de hoje é o seguinte: não importa o que fizemos até hoje, não importa. Nós não temos controle sobre o que passou. Mas importa sim, muito, o que nós, a partir de agora, nos propusermos a plantar, demonstrando toda a nossa boa vontade, todo o nosso interesse em trabalhar de forma disciplinada, de forma bondosa para esse nosso Senhor. E o que é esse trabalho que esse Senhor nos propõe? É o plantio do amor. Nosso planeta Terra é um planeta escola. E o maior mestre dessa escola foi Jesus, o Espírito mais puro que reencarnou aqui entre nós. Então, o que Jesus veio nos ensinar? Que 2 mandamentos. Ele pegou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, e transformou em 2, que cobrem todos esses 10. Ele tirou todos aqueles nãos, não matarás, não pecarás, não furtarás, não, e colocou em 2 mandamentos positivos. Porque o nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Quer ver? Vamos fazer um teste. Eu vou dizer para vocês agora. Não pensem num elefante azul com bolinhas cor-de-rosas. O que veio à sua mente imediatamente? Um elefante azul cheio de pintinhas cor-de-rosa. É ou não é? Ou seja, o nosso cérebro não entende o não. Então, por isso, Jesus, com toda a sua sabedoria, nos trouxe ensinamentos positivos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ele veio nos ensinar? A lei do amor. A lei do amor. Então, tudo que nós temos que fazer nessa nossa encarnação, nesse nosso planeta, para nós cumprirmos corretamente a lição que nos foi dada e no final passarmos na prova com louvor, é praticarmos todo o bem que nos for possível. É isso. É deixarmos o nosso homem velho lá para trás. Deixa para lá. E a partir de hoje, nos colocarmos no firme propósito de nos tornarmos homens novos. Homens com H maiúsculo, tá? Em sentido de humanidade. A oportunidade está aí. Está aí, ela continua aí. E como fazer isso? O nosso próximo é a nossa ponte para Deus.
é o nosso próximo. Então vamos fazer uma autoanálise. Como lidamos com as situações da nossa vida? Nós fazemos ao nosso próximo todo o bem que nós poderíamos fazer? Vamos pensar nessa situação complicada que o planeta está hoje em dia. Nós estamos numa pandemia. Reclusos, a maioria, na medida do possível, aos nossos lares. Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, idosos. É a oportunidade perfeita para nós praticarmos todo o bem que nos for possível. É a oportunidade perfeita. No entanto, o que estamos fazendo? Então, é o convite à reflexão. Uma pergunta. Levantamos de bom humor? Ajudamos nas necessidades que o lar tem com boa vontade? Se nós nos olhássemos no espelho agora, que feição nós veríamos? Uma feição agradável, uma feição acolhedora? Ou uma feição fechada, carrancuda, com os nervos à flor da pele, soltando farpas em cada palavra, impacientes com as crianças, com as solicitações das crianças, impacientes com as solicitações dos idosos? Será que nós ainda estamos assim? Ou será que não? Será que nós já aprendemos a nos colocar no lugar das dificuldades de cada um desses que nos rodeiam? Porque o livro se chama Jesus no Lar. O lar é a nossa maior oportunidade de nos testarmos. Se já podemos passar de ano nesse planeta escola, ou se ainda precisamos refazer o ano. A oportunidade nos será dada. A historinha que nos conta. Ele voltou e recomeçou. Nós poderemos. Porque isso nos prova o quanto Deus é infinitamente bom e justo. Por quê? Dá para conciliar bondade com justiça? Dá. A nossa doutrina espírita maravilhosa nos concilia perfeitamente essas duas características de Deus. Por que Deus é infinitamente bom? Porque Ele nos dá quantas oportunidades nos forem necessárias para nos tornarmos espíritos puros, Cristos. Todos nós chegaremos lá um dia. Mas Ele também é infinitamente justo. Por quê? Porque o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se nós ainda não aprendemos uma lição, Ele vai nos dar nova oportunidade. E nova oportunidade, e nova oportunidade, quanto nós quisermos ficar patinando nas nossas existências, para que nós aprendamos as lições e consigamos galgar essa escada evolutiva degrau a degrau. Isso é maravilhoso.
Só um minutinho. Então, queridos, vamos meditar. Se estamos aproveitando essa nossa encarnação para trilharmos o caminho mais reto possível nessa nossa evolução, no caminho da perfeição relativa. Vamos evitar irmos pegando atalhos que nos levam fora da estrada. E o modo de nós conseguirmos trilhar essa estrada o mais reto possível é através do desenvolvimento das nossas qualidades morais. Deixando para trás os nossos vícios. Então, por exemplo, tudo aquilo que desagrada ao contato conosco é um vício. Mau humor é vício. Egoísmo é vício. Orgulho, vaidade, soberba, avareza e tantos outros. Isso são vícios. Vamos tentar identificar isso em nós e realmente procurar nos modificarmos, porque isso é possível. É totalmente possível, porque quando nós nos prontificamos a isso, a nossa sintonia, a nossa vibração muda e se eleva. E aí nós nos abrimos para que os benfeitores se aproximem de nós e nos amparem nessa nossa resolução de nos melhorarmos. Então o objetivo é esse. Fazermos todo o bem que nos for possível. É olhar para o nosso próximo e falar, será que isso que eu estou fazendo a ele, eu gostaria que me fosse feito? Essa pergunta tem que estar sempre na nossa mente. E aí nós vamos desenvolver o amor, a paciência, a benevolência, a caridade que é mais que amor, é o amor em ação. Aí sim, nós vamos conseguir nos tornarmos os vassalos bons, os trabalhadores bons, aqueles que vão poder herdar terras melhores, trabalhos mais nobres para o seu Senhor. Esse é o convite de hoje. Deixarmos de ser aquele filho ocioso, que é o título da nossa lição, e nos tornarmos filhos valorosos, aqueles que o Pai pode contar a qualquer momento, que dá conta do recado. Tá combinado? Vamos iniciar esse ano com essa reflexão. E certamente Jesus, nosso irmão maior, nos enviará toda a assistência que nos for necessária para que nós possamos colocar esse projeto em prática e colhermos os frutos dele amanhã. Muita paz a todos. Agora nós vamos agradecer a oportunidade que nos foi dada, Mestre, de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Senhor, dai-nos força e coragem para nos tornarmos trabalhadores Teus, cada vez melhores. Confiantes em Ti, nós Te louvamos e desde já nós Te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe imensamente. Graças a Deus.